os ouvintes com a paz do Senhor e irmãos. Eu vou deixar uma palavra nesta noite que da parte do Senhor, que o Senhor tocou no meu coração, que se encontra em João, amados. Abre a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, você que tem Bíblia, onde você estiver neste momento, que se encontra em João 13:34, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todo conhecerão que sois meus discípulos, se vós amares uns aos outros. Em João 15, também, 12 ao 17, que diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei a servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me conheceste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vós nomeei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto o meu nome perdides ao meu Pai vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Em Mateus diz assim, Mateus 22:37, que diz: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Eu venho deixar essa palavra essa noite para vocês, irmãos, que como a gente amar o próximo. Quem ama o próximo, como diz aqui em Tiago 2, eu quero deixar aqui com vocês, Tiago 2, que diz assim, versículo 1, capítulo 2, 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso juntamento entrares algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também alguns pobres com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz as vestes preciosas, e lhe disseres: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta debaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste dissensões dentre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres este mundo para seres ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás ao próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. E tu, pois, não cometerás adultérios, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim proceder, como devendo ser julgado pela lei da liberdade.
porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu quero chegar aqui, irmãos. Eu li essa passagem, porque se você ama o próximo como a ti mesmo, eu não vou matá-lo porque eu não quero morrer. Não quero que me matem. Eu não vou levantar falsa calúnia, que está nos 10 mandamentos, porque eu não quero ser caluniada. Eu não vou roubar porque eu não quero ser roubada. Então eu vou amar ele como a mim mesmo. Então se você ama a si mesmo, se você ama o seu próximo como a si mesmo, você vendo ele tropeçando e você sabendo que é errado, você sabendo que é pecado, você fazendo vista grossa, você vai ser conivente. Você vai ser cobrado como ele está pecando. Como está lá, quero deixar aqui com os irmãos, em Ezequiel 3. Ezequiel 3, que diz assim. Ezequiel 3, 18. Que diz assim. Capítulo 3, versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requerereis. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado, morrerás, e sua justiça que praticava não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu, o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então, amados, quem ama, avisa. Quem ama, dá conselho. Eu estou aqui com um dicionário e eu separei aqui para vocês o que é julgar. Que as pessoas pegam aquela passagem. Não julgue para não ser julgado. Mas a palavra mesmo fala, você vendo o justo pecando e morrer no seu pecado e você não avisar, isso é egoísmo. Como que você pode dizer que ama o próximo, mas você não avisa? Como você diz que ama o próximo e você fala, deixa que o Espírito Santo que trabalhe, que toque nele, mas a palavra já diz, a fé é pelo ouvir a palavra. Se não ensinar, tem que ir discipulando, tem que ir falando, é com amor, é com mansidão, mas muitos não querem. Hoje, infelizmente, em todos os lugares, as pessoas estão com mexilhão no ouvido para não ouvir a verdade, para não querer saber. Aí usa aquela parte, não julgue para não ser julgado. A palavra diferente, eu estou com esse dicionário aqui para mostrar para vocês o que é julgar e o que é aconselhar. Vamos lá? Eu já vou começar primeiro com a palavra aconselhar. Vamos com a palavra de julgar primeiro. Eu deixei separado. Julgar. Decidir como juiz ou como árbitro, sentenciar, conjecturar, imaginar, avaliar, tornar-se juízo crítico, decidir pronunciar sentença, reputar, considerar ter conta de não julgava tão culto, adjudicar, condenar, sentenciar, considerar superior-se. O aconselharmos, eu estava aqui olhando, então isso é julgar, mas ninguém está julgando.
Porque amar ao próximo, amar ao próximo é você tá vendo que ele está errando e você dá uma palavra de conselho. Você tá aconselhando ele. Vamos lá, a palavra aconselhar. Conselho. Persuadir, aconselhar alguém a fazer alguma coisa, ou aconselhar alguém a fazer alguma coisa, instigar, avisar. Ó, tá bem aqui, avisar, advertir, pedir ou tomar conselho. É você aconselhar. Isso é amar o próximo. Você vê que ele está caindo no pecado, que ele vai cair lá no abismo, e você não fala, você não aconselha. Ah, mas ele não vai aceitar, ele não vai gostar. Ah, gostou, não gostou, você livrou a sua alma. Isso é amar o próximo. Isso é você falar para ele que não tem como, porque muitos só lê a palavra, a Bíblia, na igreja. Aí quando vai na igreja assim, né, em geral, vai lá, cita parte A do versículo, parte B do versículo. Ninguém lê o contexto inteiro para saber o que estava dizendo aquilo lá, mas só pega aquelas passagens bem, Deus, né, bem curta, e ali explica, dá uma pregação sobre 2, 3, 4 palavrinhas, né? Aí, isso é amar. Aí as pessoas em casa, as pessoas que estão lá, que estão assistindo o culto, prestando atenção ao culto, porque a palavra é o alimento, é o pão que nós vamos se alimentar espiritual. Aí as pessoas não pegam, não lê tudo, não entende. Aí chega em casa, não lê a palavra, não medita, né? Só leu, só pegou na Bíblia quando estava na igreja. Aí chega em casa, não vê mais nada, não vai ler, não pega, vai tirar a conclusão onde tem mais sobre o que fala aquilo na palavra, o significado. Pega lá, irmãos, você tem celular, você tem tablet, você tem notebook, computador, põe lá, tablet, põe lá no computador, no notebook, o que significa essa palavra que você não entendeu em hebraico, aramaico, em grego, isto, no português, o que significa, né? Então é isto. Mas muitas pessoas não pegam, aí não vê, com o tempo o Espírito Santo vai limpando, vai trabalhando, sim, mas a gente temos que explicar, nós temos que falar, nós temos que aconselhar, ensinar. Jesus dava sermão de ensinamento. Estava vendo aqui o que significa sermão. Sermão significa, ali Jesus falava, ele ensinava. Ele não falava, eu vou e o Pai vai enviar o Espírito Consolador e ele ensina vocês aí, só vocês me seguir, né? Não, Jesus fazia sinais e maravilha, ensinava, inclusive quando tudo estava ficando mais apertado, o Pedro chegou, mestre, muda o discurso que a multidão está indo embora, porque está pesado demais. Jesus falou para ele, vai tu também, Pedro, porque a palavra não vai mudar, as coisas não vai mudar. Sim, nós temos que ser manso e com os mais fracos, sim, mas é ali, é assim, não pode, segundo o que está na Bíblia, tá aqui, ensine. Se estiver aqui, olha, é assim, é assim, é assim, como deve seguir uma mulher crente, uma jovem cristã, uma mulher, né, uma senhora, um homem, um cristão, como deve seguir uns diáconos, como deve seguir uns obreiros, presbíteros. Aqui tem tudo, mas infelizmente muitos não pegam, muitos nem praticam, nem lê, né? Então, mas tudo bem, mas não estou para falar isso. Então, isso é amar o próximo. Você tá vendo que ele tá indo pro abismo, você tá vendo, deixa ele, cada um por si, Deus por todos. Se eu conheço a palavra que eu leio e eu tô vendo ele caindo no abismo e eu não vou aconselhar, que se vire, porque eu tive tempo de ler, por que ele não pode pegar e ler também? Deixa que o Espírito Santo toque.
Aí tem aquela passagem na Bíblia que fala que estava um eunuco no meio do caminho, estava lendo a Bíblia e não entendia, e o Espírito Santo mandou Filipe lá ensiná-lo. O Espírito Santo não podia ir lá ensinar ele? Ó, filho, é assim, você está lendo a Bíblia, eu vou te ensinar, vou traduzir para você, viu? Vou fazer você entender. Não, Deus mandou Filipe lá ensiná-lo. Deus mandou, o Espírito Santo mandou Filipe lá falar para ele. Então é isto, aconselhar é diferente de julgar, viu? Aconselhar é diferente de julgar. Agora, se quiser ir, vá. Se quiser pecar, peque. Mas naquele grande dia o Senhor mesmo diz, não terás o culpado por inocente, porque ele foi alertado, ele foi avisado e ele não quis. Ele disse o quê? Deixa eu. Não julgue para não ser julgado. Quer dizer, viva a sua vida e deixa a minha. Mas isso é amar o próximo. Eu não quero ir para o inferno. Eu estou vendo a pessoa indo e a pessoa às vezes não sabe. Ou o inimigo cegou tanto. E você está deixando a pessoa que vá, que morra, que vá para o inferno. Que o problema é dele, o problema é dela. Não. Para você não ser conivente, porque você está vendo e não explicou, não falou, chega com amor, ore ao Senhor e explique. Aí você vai lá e fale, entendeu? Não deixa passar, porque as almas podem ir para o inferno. E você não ter falado, você está sendo egoísta, pensando que vai se salvar a si mesmo. Egoísta, não é assim. Jesus mesmo fala, amai uns aos outros como eu vos amei a igreja. Isto é aconselhar. E Jesus também amava os pecadores, mas ele não amava os pecados deles. Jesus falou para Maria Madalena, não, eu não te julgo, mas vai e não peques mais. Ele não falou, vai filha, vai pecar, eu sou aqui, vim em forma de homem, que é para mim te entender, o corpo humano, então vai. Toda vez que você pecar, você se arrepende, vem que eu te perdoo. Não, Jesus falou assim, vai e não peques mais. Só que tem a diferença. Quando Jesus entra na vida da pessoa, no coração da pessoa, e a pessoa aceita e muda a sua vida, a pessoa muda, a pessoa transforma. A pessoa não vai continuar no erro. Tá? Então deixa essa mensagem para você. Se você tá vendo que seu irmão tá indo, mas não vão gostar, que não sei o que. É segunda palavra, amados. Tá na palavra? Fale. Se você tá na palavra e você tá vendo, aconselhe. Não deixe passar em branco. Não deixe cada um por si. Isso é amar ao próximo. Você vê, você orar por ele, você interceder por ele, você ir lá, você aconselhar, você ensinar. Como Filipe ensinou o eunuco. Viu? Então ame o seu próximo. Não taque pau no outro que fale a verdade. Se você não fale, não taque pau naquele que fale. Viu? E outra, a palavra mesmo diz maldizentes, que falam mal, que leva calúnia. Aí fica vendo o status de um, status do outro, fica tirando print, fazendo isso, fazendo fuxico. Isso é fofoca, é contenda. Você não gostou? Deixa pra lá. Como Jesus mesmo disse, o caminho ele é estreito, a porta é estreita e apertado é o caminho. E são poucos que vão passar. Essas bagagens dessas coisas não vai entrar não, amados. Você pode estar fazendo tudinho da lei lá, certo? Não mato, não roubo, não adultero, não faço isso, não faço calúnia, tudo. Mas você fez dissensão. Você faz dissensão, você faz o maldizente. Maldizente é falar mal dos outros. Você é maldizente, você faz... Já quebrou a lei inteira. Já pecou tudo. Vai ser julgado como o outro que pecou. Você que é maldizente vai ser julgado como aquele que adulterou. Você que é maldizente, que fala mal, que planta contenda, vai ser julgado igual o adúltero, o ladrão, o caluniador, tudo. Você caluniou, você quebrou a lei inteira, amor. E dissensão, panelinha, para disso. Cadê o amor? Falar, amar o próximo, todo mundo fala. Até papagaio fala. Papagaio da minha avó Dolores fica cantando o hino nacional, canta lá Jesus, o hino, canta hino. Até papagaio fala. Agora viver, aí é que é diferente. Viver aí que é o diferente. Viva. Viva para o inimigo não tacar na tua cara. Viva para o inimigo não ter, fecha a brecha.
Deus quer te usar, Deus quer fazer muita coisa na tua vida. Mas através disso, é uma porta aberta para Ele entrar. É uma porta aberta para Ele fazer e te apontar. Tá bom? Jesus em breve voltará e não pode te encontrar com essas falhas, com essas coisas. Você vai ficar desse jeito. Você pode ter feito obras, você pode fazer um monte de coisa. A fé sem obra, ela é morta. Obra não salva e precisa ter a fé e a graça em Cristo. Viu? É isto. Como Jesus mesmo fala, filhinhos, errais por não ler as Escrituras. Errais por não ler as Escrituras. Jesus mesmo fala, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Ezequiel fala, come o rolo, come a palavra, enche o teu ventre da palavra. Para quando vir algum herege, alguma coisa heresia, você não engolir a heresia. Mas seu opa não está na palavra, herege. Opa, doutrina que não é de Deus, é diabólica. A Bíblia mesmo fala, existe doutrinas do diabo. Então venhamos ler a palavra, meditar a palavra para não ser enganados. Amém, amados? Mas se você está vendo alguém, chega com amor, ora primeiro, aconselha. Isso é amar o próximo, você abrir os olhos. Aí, infelizmente, muitos estão que nem aquele lá, que está em segunda Timóteo, isso? 2 Timóteo, que fala. Infelizmente, amados. Infelizmente é isso mesmo que está acontecendo. Aqui, ó, o que eu estava falando. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. E nós estamos vendo tudo isso. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Ó, não sou eu que estou falando. Timóteo. É Timóteo. E não tem isso. Ah, isso é para aquela época. Não, porque as bens de Abraão também era para aquela época. As outras coisas também era para aquela época, não era para o tempo de agora. Viu? Muitos estão, é para aquela época. As bênçãos, quando é bênção, quando é palavra de bênção, quando é palavra de conforto, de massagear o ego, essas coisinhas. Salmo, bem-aventurados. Eu sou bem-aventurado. Mas quando é exortação, não gosto. Ó, a palavra em 2 Timóteo ainda continua, olha lá, capítulo 3, versículo 16. Diz, toda a escritura divinamente, eu vou falar bem devagar para você entender. Divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,